Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso programa. Eu sou o Dr. Estevão Bittar, sou neurocientista. Estou aqui para conversar com você sobre o assunto mais importante, que é a educação dos nossos filhos. Você já percebeu como, às vezes, dois irmãos que são criados na mesma casa, pela mesma família, às vezes com diferença de idade muito pequena, se transformam em pessoas totalmente diferentes? Como se nem fossem irmãos, porque têm personalidades únicas, como se um não tivesse nada a ver com o outro. Isso é uma coisa que muitos pais e muitas mães notam em relação aos seus filhos. Parece que, por mais que nós tentemos direcionar o processo de desenvolvimento e de formação dos nossos filhos, existe algo ali que já nasce com eles. Existe uma parte do comportamento que já chega ao mundo com a criança e a gente trabalha a partir daquilo. Então não é como se a criança chegasse ao mundo como uma folha de papel em branco. Ela chega já trazendo algumas características, mesmo antes que ela tenha aprendido qualquer coisa, mesmo antes que ela tenha sido exposta a qualquer experiência, tem coisa que já chega com ela. Eu noto isso em relação às minhas filhas. As minhas filhas, desde o primeiro dia em que elas nasceram, o primeiro contato que eu tive com elas, eu já pude perceber como, eu tenho duas filhas, eu já pude perceber como as duas são diferentes. Como cada uma tem características que as tornam únicas. E os pais, todas as mães, percebem isso nos seus filhos também. A pergunta, então, que a gente se faz diante desse fenômeno é: de onde vêm essas diferenças? Por que as crianças, desde o nascimento, já parecem trazer consigo algumas características que são parte delas, que não dependem de nenhuma experiência, não dependem de nenhum aprendizado, que estão ali nelas desde o primeiro dia? E parte da resposta a essa pergunta está em uma palavra muito importante para quem quer entender o desenvolvimento infantil, para quem quer entender os seus filhos, e uma palavra que tem sido muito estudada pela ciência, um fenômeno estudado pela ciência. Eu estou falando de temperamento. Certamente você já ouviu falar essa palavra. Temperamento é uma palavra que provavelmente você usa muito também. Muitas vezes nós usamos frases como: o fulano tem um temperamento muito forte. Olha como o temperamento dele é tranquilo. A gente fala coisas assim. Mas o que significa temperamento? O que a ciência tem a dizer sobre esse tema? No episódio de hoje, eu quero mergulhar a fundo no tema do temperamento. Nós vamos entender qual é a definição dessa palavra do ponto de vista da ciência. Nós vamos entender por que pessoas diferentes têm temperamentos diferentes. Nós vamos entender por que é tão importante estudar esse tema. Nós vamos analisar quais são os diferentes tipos de temperamento. E, por fim, nós vamos discutir qual é a melhor maneira de lidar com temperamentos específicos, de forma a garantir o melhor desenvolvimento para os nossos filhos. Então, vamos começar aqui pela definição. O que é temperamento? Temperamento é um conjunto de predisposições e tendências comportamentais de base biológica que nós trazemos desde o nosso nascimento. A palavra-chave aí é base biológica, é a expressão-chave, base biológica. Por quê? Todos nós temos tendências comportamentais que nós aprendemos ao longo da vida. Se eu, por exemplo, algum dia fui até um restaurante e a experiência foi muito agradável, então eu vou ter uma tendência comportamental de retornar a esse restaurante. Mas essa tendência é uma tendência aprendida. Eu aprendi a gostar daquele restaurante. A tendência de voltar sempre lá é algo aprendido. O temperamento diz respeito a outro tipo de tendência. É uma tendência que ela nunca foi aprendida, é uma tendência que está gravada na nossa própria biologia, na própria maneira como o nosso cérebro está construído, como as nossas redes neurais estão construídas. E aí a gente passa para a próxima pergunta. Qual é a base, então, biológica que dá origem a diferentes temperamentos? Para responder essa pergunta, nós precisamos entender um pouquinho melhor como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro realiza várias funções
Mas para realizar as suas funções, o nosso cérebro utiliza uma série de substâncias químicas. Essas substâncias cumprem diferentes funções. Existem substâncias, por exemplo, que são responsáveis pela comunicação entre os neurônios. Essas substâncias são chamadas de neurotransmissores. Existem outras substâncias que influenciam processos cerebrais de maneira mais ampla e às vezes mais difusa. Nós chamamos isso de neuromoduladores. O nosso cérebro também é suscetível à influência de hormônios. Então veja como o nosso cérebro está imerso em uma sopa de substâncias químicas, neurotransmissores, neuromoduladores e hormônios, que influenciam totalmente o seu funcionamento. O nosso cérebro depende dessas substâncias para funcionar. E existem vários exemplos de substâncias assim, cujos nomes devem ser familiares para você. Nomes como dopamina, serotonina, acetilcolina, glutamato, tudo isso são substâncias que o nosso cérebro usa para funcionar. Agora, um fato interessante da neurociência é que diferentes pessoas produzem essas substâncias em quantidades diferentes. Uma pessoa, por exemplo, pode ter uma produção maior de dopamina do que outras pessoas, e isso gera reflexos no comportamento. Outra pessoa pode ter uma produção menor de serotonina, e isso também vai gerar algumas tendências de comportamento. Então, o temperamento individual está muito relacionado a essa química cerebral e a forma como cérebros diferentes produzem essas substâncias em quantidades e proporções diferentes. Além de produzir essas substâncias em quantidades diferentes, os cérebros de cada pessoa também variam, os cérebros de diferentes pessoas, também variam em relação à sensibilidade a essas substâncias. Existem cérebros que são muito mais sensíveis à dopamina do que outros, porque eles têm mais receptores de dopamina. Existem outras pessoas que são mais sensíveis à serotonina ou menos sensíveis à serotonina ou ao glutamato e assim vai. Então, você vê que aí existe uma base para que nós já nasçamos com comportamentos diferentes uns dos outros ou com tendências comportamentais diferentes. Porque nós produzimos essas substâncias químicas em quantidades diferentes e a nossa sensibilidade a essas substâncias também varia. Um outro aspecto que também está relacionado ao temperamento é a maneira como diferentes estruturas neurais se desenvolvem. Existe uma região do nosso cérebro, por exemplo, chamada amígdala cerebral, que é uma região que é responsável por detectar situações de ameaça, situações novas, mas também situações de ameaça. Algumas pessoas já nascem com a amígdala cerebral mais sensível, então são pessoas que são mais sensíveis a situações novas ou ameaçadoras, elas podem evitar mais essas situações e evitarem mais o risco. Outras pessoas já podem nascer com a amígdala cerebral menos sensível, então essas pessoas não vão ter tanta resistência a encarar situações novas ou situações ameaçadoras, vão ser pessoas que talvez tenham uma maior propensão ao risco. E aí você tem uma outra base para diferenças no temperamento, que são essas estruturas neurais, esses circuitos que existem no nosso cérebro, essas regiões que também determinam as nossas predisposições comportamentais. Então você vê que existe uma série de fatores biológicos que influenciam o que nós somos e o que nós fazemos. E esses fatores já nos acompanham desde o nosso nascimento. Seja por influência da genética, se eu, por exemplo, tenho pais que têm um cérebro que produz menos serotonina, existe uma chance maior de que o meu cérebro também produza menos serotonina. Então, eu posso acabar herdando alguns aspectos do temperamento dos meus pais. Mas não é só a genética que influencia o temperamento. Existem outras condições que acontecem ali durante a gestação que também influenciam bastante o temperamento das pessoas. Existem estudos, por exemplo, que demonstram que uma gestante que passa a sua gestação em condições de estresse crônico, ou seja, aquela gestante que durante toda a gestação ela está estressada, ela está ansiosa, ela está lidando com situações que ela percebe como difíceis, ameaçadoras, essa gestante, o corpo dela acaba produzindo uma série de hormônios do estresse e esses hormônios podem influenciar a maneira como o feto se desenvolve e o cérebro do feto se desenvolve, de modo que aquele bebê, ao nascer, ele já pode ter um cérebro
mais sensível a situações de ameaça, porque ele foi influenciado por isso, não por meio da genética, mas por meio das condições nas quais ou sob as quais ocorreu a sua gestação. De qualquer forma, o resultado final é que nós chegamos ao mundo com um cérebro que já tem características únicas que o tornam diferente de todos os outros cérebros que existem por aí. É por isso que cada criança é única e é por isso que nós, como pais, já observamos nos nossos filhos, desde as primeiras horas de vida, desde os primeiros dias e primeiras semanas, características únicas e maneiras únicas pelas quais eles percebem e reagem aos estímulos que os rodeiam. Então, essa é a definição de temperamento e essas são as causas por trás das diferenças de temperamento que existem entre as pessoas. E por que é tão importante para nós, como pais, entender essa questão, entender o que é temperamento, entender como o temperamento influencia o comportamento dos nossos filhos? Existem várias razões para isso. Uma razão é que, ao entender o temperamento dos nossos filhos, nós podemos compreendê-los melhor. Algumas reações que às vezes parecem não fazer muito sentido para a gente consegue depois entender em mais profundidade, ter uma lucidez maior quando nós entendemos qual é o temperamento dos nossos filhos. Mas não é só isso. Quando nós entendemos que cada criança já nasce com um temperamento específico, nós entendemos que o nosso papel de pai, ele não acontece no vácuo, ele não acontece no vazio. Os nossos filhos não são como folhas de papel em branco que chegam assim ao mundo branquinhas só para a gente poder escrever o que a gente quiser. Não, os nossos filhos já chegam ao mundo trazendo características, tendências, predisposições que colocam alguns limites no que é possível, mas também trazem algumas oportunidades. É difícil, por exemplo, que uma criança com um temperamento muito evitativo, muito ansioso, se transforme depois em uma pessoa totalmente tranquila e relaxada, porque essa pessoa já tem um temperamento que não é assim. Então, nós como pais temos que entender isso. Os nossos filhos não são cópias de nós mesmos, ou eles não são folhas de papel em branco que nós podemos simplesmente, por meio do nosso esforço e de técnicas, transformar em qualquer coisa. Não é assim. São pessoas que já têm características que, como eu sempre digo, trazem riscos, mas trazem oportunidades. E nós temos que entender quais são esses riscos e oportunidades, entender qual é esse cenário que existe na vida de cada filho, para que nós possamos guiá-los, orientá-los e apoiá-los dentro desse caminho que já se coloca ali mais ou menos desenhado em linhas gerais, desde o momento em que eles nascem ou logo no início das suas vidas. Lógico, deixando bem claro aqui, que genética não é destino. Uma coisa fascinante sobre o cérebro humano é a sua plasticidade, a sua capacidade de se moldar a partir das experiências e de se redesenhar e de se reinventar à medida que nós vamos vivendo e aprendendo coisas novas. Mas não podemos ignorar também que existe essa questão muito importante do temperamento que já nos acompanha desde o nosso nascimento e que certamente coloca balizas que devem ser observadas. Vamos falar aqui agora, então, agora que nós entendemos o que são temperamentos, nós entendemos por que os temperamentos diferentes existem, nós entendemos a importância de compreender esse tema, vamos entender quais são os diferentes tipos de temperamento. E o que a ciência tem mostrado é que existem infinitos tipos de temperamento e que é difícil gerar uma classificação com a qual todos os pesquisadores concordem. Mas existem alguns tipos que são mais estudados e que são mais fáceis de observar no nosso dia a dia com os nossos próprios filhos. Uma diferença, por exemplo, que foi notada pela ciência é a diferença entre pessoas inibidas e desinibidas. As pessoas inibidas são aquelas pessoas que têm uma resistência maior a lidar com situações novas, têm uma resistência maior de se colocar em situações muito diferentes ou muito imprevisíveis. E as pessoas desinibidas são as pessoas que se sentem muito mais confortáveis diante da novidade. Existem estudos muito interessantes que mostram que a inibição e a desinibição já podem ser notadas em um bebê que tem em torno de 4 meses de idade. Se você pega um bebê com 4 meses de idade e apresenta para ele estímulos muito diferentes, brinquedos, sons, ruídos, cheiros muito diferentes, você já nota que alguns bebês recusam a novidade e se sentem incomodados pela novidade
e outros bebês já ficam interessados pela novidade, eles querem explorar esses novos estímulos, cheiros, sons. Então, aí nós já temos dois temperamentos. O temperamento inibido, do bebê que não gosta da novidade, e o temperamento desinibido, do bebê que gosta da novidade. Existem pesquisas que mostram que a reação de um bebê de 4 meses a estímulos novos é um preditor, ou seja, nos ajuda a entender o que vai acontecer quando esse bebê se transformar em uma criança lá com 2 anos de idade. O bebê que é muito reativo à novidade, lá aos 2 anos de idade, nós vamos ver que muitas vezes se transforma em uma criança também que não gosta muito de coisas novas, ele às vezes se sente ameaçado por coisas diferentes e ele acaba ficando mais um pouquinho no cantinho dele. E já aquele bebê que aos 4 meses de idade se sentia confortável com novidades, aos 2 anos de idade, nós vamos notar que já é uma criança que, ao chegar em uma festinha de aniversário, por exemplo, já vai logo conhecer as outras pessoas, já vai logo interagir com seus amigos, já vai logo explorar os brinquedos que estão ali, sem muita aversão, sem muita resistência a essa situação, que é uma situação nova. Então, mais uma vez aqui, nós vemos como o temperamento tem essa base biológica e muito precoce. Aos 4 meses, você já consegue realizar alguns testes que te dizem algo sobre qual é o temperamento do seu bebê e depois quais vão ser as tendências comportamentais quando esse bebê se transformar em uma criança. Uma outra diferença também de temperamento diz respeito aos níveis de atividade. E isso todo pai observa. Existem crianças que são muito ativas, é como se elas tivessem muita energia, elas gostam de atividades que envolvem muito movimento, e os pais com frequência dizem que o meu filho é ligado no 220. Então, isso está relacionado a um temperamento de muita atividade, um nível alto de atividade. Existem outras crianças, por outro lado, que têm um temperamento caracterizado por um nível mais baixo de atividade. São crianças que preferem atividades mais tranquilas, elas têm uma facilidade maior de manter o foco e a concentração em uma tarefa específica por mais tempo, uma tarefa que exige um nível menor de energia. Então aí nós temos uma outra diferença de temperamento. Outra diferença de temperamento importante, estudada pela ciência, diz respeito aos níveis de distraibilidade. O que é isso? Existem crianças que se distraem com muita facilidade, elas estão fazendo uma tarefa e de repente abandonam e já se lançam a outra tarefa e elas não mantêm a atenção muito tempo no que estão fazendo. E existem crianças, por outro lado, que se distraem com menos facilidade, têm uma facilidade maior de manter a concentração por um período maior de tempo. Isso também é uma característica que está associada a vários fatores, mas está associada a essa questão do temperamento. Existe uma outra diferença também de temperamento, que é muito estudada pela ciência, que é a questão da intensidade da reação emocional. Mais uma vez, nós podemos observar que existem crianças que têm reações emocionais muito intensas, ou seja, quando elas estão felizes, elas ficam felizes demais e demonstram essa felicidade, mas também quando elas estão tristes ou frustradas ou com raiva, elas demonstram todos esses sentimentos também de maneira igualmente intensa. E por outro lado, nós temos crianças cuja intensidade emocional é menor. Então, crianças que ficam felizes, mas não saem necessariamente pulando pela casa, ou que seus momentos de raiva, de frustração, de medo, também não se manifestam de maneira tão acentuada. Nós temos, então, a intensidade emocional como um aspecto ligado à questão do temperamento. Existe uma outra diferença de temperamento que nós podemos notar nas crianças, e essa eu acho super interessante, porque tem implicações e consequências em relação à forma como nós educamos os nossos filhos, que é a questão da regularidade. Nós observamos que existem crianças que gostam da rotina, elas têm facilidade de criar hábitos e seguirem uma rotina com maior regularidade, ou seja, elas se ajustam muito bem às rotinas da casa, a hora da refeição, a hora do sono, a hora do estudo, a hora da brincadeira. E existem outras crianças que têm menos propensão à regularidade. Elas gostam de dormir cada dia em um horário, elas tendem a sentir fome em horários diferentes. Às vezes mesmo os ritmos do corpo, como, por exemplo, do intestino, funcionam com menor regularidade.
Então isso também é uma diferença de temperamento entre as crianças. A diferença entre a regularidade, a facilidade para manter um padrão de comportamento regular ou a dificuldade de manter esse padrão de comportamento regular. Mais uma diferença de temperamento interessante que pode ser observada nas crianças diz respeito à questão da sensibilidade. Observe que existem crianças que são muito sensíveis a estímulos, a cheiros, a estímulos visuais, a ruídos, e existem crianças que são menos sensíveis. Então essa questão da sensibilidade também é uma questão interessante, uma questão fácil de ser notada. Uma outra diferença de temperamento diz respeito ao humor. Algumas crianças estão sempre com um humor mais positivo, elas tendem a estar sempre alegres e risonhas, enquanto outras crianças têm uma tendência maior de estar em um estado de maior frustração ou de maior irritabilidade. É uma outra diferença temperamental. Por último, uma outra diferença de temperamento que nós podemos observar diz respeito à adaptabilidade. Existem crianças com muita facilidade de se adaptar a mudanças de rotina, mudanças de situação, e outras crianças que têm mais dificuldade de adaptação e que preferem manter a sua vida mais ou menos do mesmo jeito. E quando as situações mudam, elas acabam reagindo de uma maneira menos positiva a essas mudanças, porque elas têm menos adaptabilidade. Então veja como existem várias dimensões do comportamento que estão relacionadas ao temperamento, estão relacionadas a variáveis biológicas do nosso corpo. Só fazendo um resumo de tudo que eu disse aqui. Nós temos diferença no nível de inibição ou desinibição, nós temos diferenças no nível de atividade, nós temos diferenças no nível de distraibilidade, nós temos diferenças nos níveis de intensidade emocional, nós temos diferenças no nível de regularidade, nós temos diferenças no nível de sensibilidade, nós temos diferenças no nível de humor e nós temos diferenças no nível de adaptabilidade. E essas são só algumas das diferenças temperamentais que já foram identificadas pela ciência. Como o temperamento está associado a uma complexa química cerebral, então nós podemos saber que existem muitos mais tipos de temperamentos do que esses que eu listei aqui. Mas essa lista já nos ajuda a ter uma bússola para entender quem são os nossos filhos. Eu sugiro que você volte um pouquinho o vídeo, veja a lista dos temperamentos que eu falei e tente entender o seu filho dentro dessa lista. Será que o seu filho é mais adaptável ou menos adaptável? Ele tem um nível maior ou menor de energia? Será que o seu filho é mais sensível a estímulos ou menos sensível? Ele é mais inibido ou mais desinibido? Ele demonstra mais intensidade emocional ou menos intensidade emocional? Ele demonstra mais regularidade e gosta de rotinas ou ele tem menos regularidade e cada dia para ele é um dia diferente? Tudo isso são questões que caracterizam predisposições comportamentais do seu filho e que você deve ter uma clareza muito grande para que você possa se relacionar com ele e oferecer experiências de aprendizagem mais ajustadas a essas características que ele já possui. Entender essa questão do temperamento é muito importante, como eu falei, por várias razões. Ao entender o temperamento, nós entendemos melhor os nossos filhos, mas existem outras coisas também que você deve ter em mente. Depois de entender o temperamento do seu filho, é importante que você entenda o seu próprio temperamento e que você entenda quais são os pontos nos quais o seu temperamento e o do seu filho entram em conflito ou quais são os pontos nos quais eles podem se ajudar e se complementar. Por exemplo, se você é uma mãe com um baixo nível de energia, o seu temperamento já está relacionado a um baixo nível de energia, ou seja, você é uma pessoa que gosta de atividades mais tranquilas, você gosta de sossego, e você tem um filho com um temperamento caracterizado por um alto nível de energia, é possível que isso se transforme em uma fonte de conflitos, porque o seu filho está sempre buscando atividades com muito gasto de energia e você está sempre buscando atividades com menos gasto de energia. Isso pode gerar frustração para os dois. E isso é algo que tem que ser pensado. Como você pode garantir que o seu filho funcione no nível de energia que é natural para ele funcionar, ao mesmo tempo sem que isso gere para você um nível muito grande de desconforto? Às vezes a diferença de temperamento entre pais e filhos pode ser muito positiva, pode gerar uma complementariedade ou um aprendizado.
Por exemplo, se uma criança com um nível muito alto de intensidade emocional, ela tem pais com um nível mais baixo de intensidade emocional, então essa criança, quando ela está tendo episódios muito intensos de tristeza, ou de raiva, ou de medo, ela pode encontrar em seus pais um porto seguro, porque os pais mantêm uma estabilidade emocional maior e eles podem servir como uma âncora, trazendo a criança para um estado emocional mais tranquilo e mais equilibrado. Olha como o relacionamento entre pais e filhos passa pela questão do temperamento de ambos, o temperamento do filho e o temperamento do pai e da mãe, que em alguns momentos isso pode gerar choques e conflitos, em outros momentos isso pode gerar oportunidades, mas em todos os momentos isso precisa ser bem compreendido e bem gerenciado. Por fim, uma mensagem que os pais devem compreender é o seguinte: não existe temperamento bom ou temperamento ruim. Nós, como pais, temos que ter sabedoria para entender o temperamento dos nossos filhos e garantir que os pontos fortes trazidos pelo temperamento deles sejam aproveitados e que os pontos negativos ou pontos de maior fragilidade sejam remediados ou sejam fortalecidos ou sejam superados. Uma criança inibida, por exemplo, isso não é necessariamente negativo. Uma criança inibida, ela pode ter uma tendência maior a se dedicar a atividades mais solitárias, e isso pode ser importante para que ela se dedique mais aos estudos, para que ela aprenda um instrumento musical. Então, os pais de filhos inibidos podem utilizar essa característica da criança para direcioná-la a atividades que tirem o máximo de proveito dessa tendência que a criança já traz desde o nascimento. Por outro lado, os pais devem tomar cuidado para que essa criança não se feche no seu próprio mundo e devem oferecer a ela oportunidades para que ela conviva com outras crianças e desenvolva habilidades sociais, mas ao mesmo tempo sem que ela se sinta excessivamente desconfortável ou excessivamente exposta a situações que são desagradáveis para ela. Então, ao entender o temperamento de uma criança, como nesse exemplo, nós podemos tirar proveito disso buscando atividades que sejam coerentes com a tendência da criança e, ao mesmo tempo, garantir que a criança aprenda um conjunto de habilidades que evitem que ela vá para extremos, para que ela possa viver a sua singularidade, mas sem transformar essa singularidade em pontos fracos, em pontos de fragilidade da sua personalidade futuramente. O temperamento é uma das bases sobre as quais nós construímos a nossa personalidade. Então, se nós queremos que os nossos filhos tenham personalidades fortes, saudáveis, produtivas, nós devemos, em primeiro lugar, entender essas predisposições que eles já trazem desde o nascimento e, a partir daí, criar um contexto ajustado a quem eles são e um contexto adequado para que eles possam se tornar quem eles realmente querem ser. Fica aqui a reflexão. Pense bastante sobre esse tema, seja um observador atento dos seus filhos, entenda o temperamento dos seus filhos, entenda o seu próprio temperamento, entenda os pontos de convergência e divergência, pense em estratégias para extrair o melhor dessas tendências que caracterizam essa unicidade e singularidade dos seus filhos e da sua própria família. No mais, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.